Olá, pessoal, bem-vindos. Dizem que nossa atenção é o bem mais precioso que temos. No livro Foco Roubado, vamos descobrir juntos como resgatar esse tesouro perdido. Vamos à leitura? Força número 3: o aumento da exaustão física e mental. Quando abri os olhos, a primeira coisa que eu vi foi o som do oceano batendo à distância. Então, senti o sol inundando minha cama, banhando-me de luz. Toda manhã em Provincetown, quando isso acontecia, sentia algo estranho no meu corpo. Demorei mais de um mês para entender o que era. Desde que saí da puberdade, encarava o sono como algo que exigia esforço para entrar e depois esforço para sair. Ia para a cama entre 1 hora e 3 horas da manhã e imediatamente afofava os travesseiros para que acomodassem meus ombros curvados. Depois tentava fazer minha mente parar de martelar enquanto repassava todas as coisas que haviam acontecido naquele dia e todas as que precisaria fazer ao acordar e todas as coisas preocupantes que aconteciam no mundo. Para tirar minha mente dessa tempestade elétrica interna, costumava assistir a algum programa de TV barulhento no meu laptop. Às vezes isso me embalava até dormir, mas, em geral, despertava uma nova onda de energia ansiosa e começava a mandar e-mails ou a pesquisar de novo por mais algumas horas. Finalmente, na maioria das noites, baixava a bola tomando algumas gomas de melatonina, desmaiando por fim. Uma vez eu estava no Zimbábue e conversava com alguns guardas florestais que, como parte do trabalho, tinham que nocautear rinocerontes a fim de poder ministrar algum tratamento médico. Explicaram que faziam isso injetando neles dardos de um tranquilizante muito forte. Quando descreveram de que maneira os rinocerontes cambaleavam por ali, meio em pânico, e então desabavam no chão, pensei: ei, é essa também a minha rotina de sono. Depois do meu choque químico, despertava após 6 ou 7 horas por um time de alarmes bem sonoros. Primeiro, um alarme de rádio tocando o serviço mundial da BBC, que me sacudia com os horrores do noticiário do dia. 10 minutos mais tarde, meu celular tocava um estridente alarme metálico, e 10 minutos depois era um alarme de despertador que saía berrando. Quando esgotava minha capacidade de passar ao largo dos 3 alarmes e continuar dormindo, ficava em pé, cambaleante, e ia direto me encharcar de cafeína suficiente para matar uma pequena boiada. Vivia sempre à beira da exaustão. Em Provincetown, quando anoitecia, eu voltava aos meus pequenos aposentos e descobria que não havia nenhum barulho para me estimular e nenhum portal que permitisse a invasão do grande mundo. Ia deitar no meu quarto, que tinha como única fonte de luz uma pequena luminária de leitura junto a uma pilha de livros. Deitava ali e ficava lendo, enquanto sentia os paroxismos do dia se desprendendo lentamente do meu corpo, minha consciência aliviando-se suavemente. Sabia que minhas gomas de melatonina haviam ficado intactas no armarinho do banheiro. Um dia, acordei sem nenhum alarme, depois de dormir 9 horas, e percebi que não queria café. Foi uma sensação tão estranha que me fez parar por um momento e ficar ali em pé, de cueca na cozinha, diante de uma cafeteira sem ferver, olhando para ela. Então, por fim, me toquei do que estava acontecendo. Acordara do meu sono plenamente restabelecido. Não sentia meu corpo pesado, estava alerta. Conforme as semanas passavam, notei que agora me sentia assim diariamente. A última vez em que me lembrava de ter tido essa sensação era na infância. Por longo tempo, eu tentara viver segundo os ritmos das máquinas, tocando o barco em frente, dia ou noite, até que finalmente a bateria acabava. Agora vivia no ritmo do sol. Quando o céu escurecia, aos poucos ia me descontraindo e por fim descansava. E quando o sol nascia outra vez, eu acordava, naturalmente. Isso estava causando alguma mudança na compreensão que eu tinha do meu corpo. Podia ver agora que ele desejava bem mais sono do que normalmente eu lhe permitia ter, e quando o sono chegava, sem nenhuma ajuda química, meus sonhos eram mais vívidos. Era como se meu corpo e minha mente estivessem se esvaziando e depois sendo preenchidos de novo.
Fiquei tentando compreender se isso tinha algum papel no fato de estar conseguindo pensar com maior clareza e por períodos mais longos em comparação com o que havia sido meu padrão durante anos. Decidi explorar o que houvesse de melhor, em termos de evidência científica, sobre como os misteriosos trechos longos de inconsciência pelos quais nosso corpo anseia e que nós com tanta frequência lhe negamos, podem afetar nossa capacidade de prestar atenção. Em 1981, em um laboratório de Boston, um jovem cientista e pesquisador mantinha pessoas acordadas a noite inteira e também durante o dia seguinte, em longos períodos cheios de bocejos. Sua função era garantir que continuassem conscientes e, para isso, passava-lhes tarefas. Tinham que fazer somas de números, depois classificar cartas de baralhos em naipes ou então participar de testes de memória. Por exemplo, ele mostrava a elas uma foto, depois a escondia e perguntava: qual era a cor do carro na foto que acabei de lhes mostrar? Charles Cicely, um homem alto, de membros esguios, com óculos de ar e voz grave, nunca se interessara até aquele momento em estudar o sono. Aprendera no curso de medicina que quando você dorme está mentalmente desplugado. É assim que muitos de nós encaramos o sono, como um processo puramente passivo, uma zona morta mental na qual nada do que acontece tem consequências. Com indiferença, ele questionava: quem é que vai se interessar em estudar pessoas desligadas? Pesquisava algo que achava bem mais importante, uma investigação técnica a respeito de quais seriam as horas do dia em que certos hormônios específicos são liberados no corpo humano. Isso exigia manter as pessoas acordadas. Mas, à medida que os dias e noites sucediam, Charles não pôde evitar de notar algo. Quando as pessoas são mantidas acordadas, uma das primeiras coisas que vai embora é a capacidade de focar sua atenção. Contou-me em uma sala de aula em Harvard. Ele dava aos seus sujeitos do teste tarefas muito básicas, mas a cada hora que passava, eles iam perdendo a capacidade de realizá-las. Não conseguiam se lembrar de coisas que Charles acabara de dizer, nem de focar o suficiente em jogos de cartas muito simples. Ele contou: ficava perplexo ao ver como o desempenho se deteriorava. Uma coisa é dizer que o desempenho médio de uma tarefa de memorização cai 20 ou 30%. Outra coisa bem diferente é quando seu cérebro fica tão lento que demora 10 vezes mais para reagir a algo. Conforme as pessoas continuavam acordadas, sua capacidade de focar parecia despencar de um rochedo. Na realidade, se você fica acordado 19 horas seguidas, seu comprometimento cognitivo, a incapacidade de focar ou de pensar com clareza, é igual ao de você estar bêbado. Ele constatou que, quando as pessoas eram mantidas acordadas por uma noite inteira e seguiam assim no dia seguinte, em vez de levarem um quarto de segundo para reagir a um estímulo, levavam 4, 5 ou 6 segundos. É impressionante, contou. Charles ficou intrigado. Por que acontecia isso? Passou então a estudar o sono e, pelos 40 anos seguintes, continuaria sua pesquisa e se tornaria uma das principais figuras mundiais sobre o assunto, realizando grandes avanços. Ele dirige a unidade de problemas do sono em um dos principais hospitais de Boston, leciona na Escola de Medicina de Harvard e presta consultoria a várias entidades, desde a equipe de beisebol Red Sox de Boston ao Serviço Secreto dos Estados Unidos. Ele acredita que, como sociedade, estamos hoje encarando o sono de maneira totalmente equivocada, e isso está arruinando nosso foco. A cada ano que passa, advertiu ele, o problema se torna mais urgente. Hoje, 40% dos norte-americanos estão cronicamente privados de sono e dormem menos que o mínimo necessário, de 7 horas por noite. Na Grã-Bretanha, a incrível proporção de 23% das pessoas dormem menos de 5 horas por noite. Apenas 15% acordam do sono sentindo-se restabelecidas. Isso é novidade. Desde 1942, o tempo de sono de uma pessoa vem sendo diminuído em 1 hora, na média. No século passado, a criança média perdeu 85 minutos de sono por noite. Há um debate científico a respeito da escala precisa da nossa perda de sono, mas a Fundação Nacional do Sono calculou que a quantidade de sono que conseguimos ter caiu 20% em apenas 100 anos. Um dia, Charles teve uma ideia.
Quis saber se quando você está cansado, experimenta o que ele chamou de piscadas de atenção. De início, isso acontece por apenas uma fração de segundo, quando se perde momentaneamente a capacidade de prestar atenção. Para ver se era verdade, ele começou a estudar tanto pessoas alertas quanto cansadas, por meio de uma tecnologia sofisticada, capaz de rastrear os olhos delas para ver se estavam focando, ao mesmo tempo que escaneava seu cérebro para ver o que acontecia ali. Descobriu uma coisa notável. Conforme você se cansa, sua atenção de fato começa a piscar, por uma razão simples. As pessoas não sabem se você está acordado ou dormindo, disse ele, mas descobriu que, mesmo de olhos abertos e olhando ao redor, pode-se ter lapsos, sem perceber, e cair em um estado chamado de sono local. É quando uma parte do cérebro está acordada e a outra parte está dormindo. É chamado de sono local porque fica localizado apenas em uma parte do cérebro. Nesse estado, você pensa que está alerta e mentalmente competente, mas não está. Está sentado à sua mesa e parece acordado, mas partes de seu cérebro estão dormindo e você não é capaz de pensar de maneira sustentada. Quando estudou pessoas nesse estado, Charles descobriu que, de maneira impressionante, às vezes os olhos dessas pessoas estavam abertos, mas elas não conseguiam ver o que tinham à sua frente. Charles descobriu que os efeitos da privação do sono são especialmente terríveis nas crianças. Os adultos costumam reagir ficando sonolentos, mas as crianças em geral reagem ficando hiperativas. Ele disse: estamos cronicamente privando-as de sono, portanto não admira que exibam todos os sintomas de deficiência de sono. O primeiro e principal deles é a sua incapacidade de prestar atenção. Atualmente, há muita investigação científica a respeito, e o consenso amplo entre os cientistas é que se você dorme menos, sua atenção provavelmente sofre com isso. Fui até a Universidade de Minneapolis entrevistar a professora de neurociência e psicologia Roxane Pritchard, que produz trabalho de ponta sobre essas questões. Quando começou a lecionar em tempo integral para alunos de faculdade em 2004, a primeira coisa que chamou sua atenção, segundo me contou, foi o quanto aqueles jovens adultos estavam exaustos. Eles caíam no sono e assim que as luzes do auditório eram abaixadas e era visível que faziam o maior esforço para ficarem acordados e focados. Então começou a investigar o quanto de sono eles se permitiam ter. Ela descobriu que, em média, um aluno típico tinha a mesma qualidade de sono de um soldado no cumprimento ativo do dever ou dos pais de um recém-nascido. Como resultado, a maioria estava constantemente lutando contra a tendência a adormecer. Não eram capazes de acessar seus recursos naturais. Ela decidiu então informar-lhes as razões científicas para as quais seus corpos precisavam de sono, mas visto em uma posição estranha. Os alunos sabiam que estavam no limite, mas o problema é que haviam se acostumado a isso basicamente desde a puberdade. Eles também tinham visto os próprios pais e avós cronicamente privados de sono. Cresceram habituados a estar exaustos e a atenuar isso medicando-se com cafeína ou outros estimulantes. E esse é seu estado normal. Portanto, estou lutando contra uma corrente que afirma que é normal estar exausto o tempo todo. Ela começou a mostrar-lhes alguns experimentos. Você pode testar o tempo que uma pessoa demora para reagir a alguma coisa. Digamos, a uma foto que muda em uma tela ou uma bola jogada para a pessoa. As pessoas que têm os tempos mais rápidos de reação são aquelas que costumam dormir mais, mostrou a seus alunos. E quanto menos dormem, menos veem ou reagem. Essa é apenas uma maneira, entre muitas, de mostrar que você é mais eficiente quando está descansado. E então gasta menos tempo para fazer as coisas. Que não precisa ter 6 telas ou abas abertas quando faz a lição de casa simplesmente para conseguir se manter acordado. De início, quando eu falava com Charles e Roxane e outros especialistas em sono, pensava, sim, isso é um problema, mas eles estão falando de pessoas realmente exauridas, isto é, um grupo à parte, de pessoas que de fato estão muito esgotadas. Mas eles insistiam em explicar que basta uma pequena privação de sono para que esses efeitos negativos se manifestem. Roxane contou que se alguém permanece acordado 18 horas, isto é, acorda às 6 horas da manhã e só vai dormir à meia-noite, ao final do dia suas reações são equivalentes às de quem tomou
0,05% de bebida alcoólica. Ela disse: continue acordado por mais 3 horas e você estará o equivalente a legalmente embriagado. Charles explicou: muitas pessoas dizem: bem, eu não virei à noite, então estou bem. Mas na realidade, se você perde um par de horas de sono toda noite e faz isso noites seguidas, em uma semana ou duas estará no mesmo nível de desempenho de disfunção que se tivesse virado à noite. Todo mundo desaba após 2 noites sem dormir, mas a pessoa pode chegar a esse ponto se dormir apenas 4 ou 5 horas por noite durante 2 semanas. Enquanto ele dava essas explicações, eu relembrava: 40% de nós vive bem perto disso. Se a pessoa não dorme bem, o corpo interpreta isso como uma emergência, afirma Roxane. Você não pode privar-se de sono e viver. Nunca teríamos sido capazes de criar filhos se não conseguíssemos reduzir de vez em quando nossas horas de sono, certo? Nunca sobreviveríamos a um furacão. Alguém até pode fazer isso, mas tem um custo. O custo é que seu corpo passe para a zona do simpático de seu sistema nervoso. Então é como se seu corpo dissesse: sei, você está se privando de sono, então deve ser uma emergência, certo? Portanto, vou fazer todas aquelas mudanças fisiológicas para prepará-lo para essa emergência. Vou elevar sua pressão sanguínea, vou fazer você querer comer mais fast food, vou elevar seu batimento cardíaco. Portanto, é como se todas essas mudanças dissessem: estou pronto. Seu corpo não sabe por que você está ficando acordado. Seu cérebro não sabe que você está privado do sono por ter ficado vagabundando assistindo o seriado, certo? Ele não sabe por que você não tem dormido, mas o efeito líquido é uma espécie de sininho de alarme fisiológico. Nessa emergência corporal, o cérebro não se restringe a reduzir seu foco imediato de curto prazo. Ele corta também recursos de outras formas de foco de longo prazo. Quando dormimos, nossas mentes começam a identificar conexões e padrões daquilo que tivemos experimentado durante o dia. Essa é uma das principais fontes de nossa criatividade e é a razão pela qual pessoas narcolépticas que dormem muito são significativamente mais criativas. A privação do sono danifica também a memória. Quando você vai para a cama à noite, sua mente começa a transferir as coisas que você aprendeu durante o dia para a sua memória de longo prazo. Xavier Castellanos, que entrevistei na Universidade de Nova York, onde leciona psiquiatria para crianças e adolescentes, explicou-me que você pode fazer com que ratos aprendam um labirinto e na mesma noite monitorar o que acontece no cérebro deles enquanto dormem. O que você descobre é que eles refazem seus passos no labirinto, um por um, codificando-os na sua memória de longo prazo. Quanto menos você dorme, menos isso acontece e menos é capaz de se lembrar. Esses efeitos são especialmente poderosos em crianças. Se você priva crianças de sono, elas começam logo a manifestar problemas de atenção e muitas vezes entram em um estado maníaco. Durante anos acreditei que poderia arrumar um jeito ardiloso de obter todos os benefícios de um sono adequado por meio de manobras técnicas. A mais óbvia delas é a cafeína. Ouvi uma vez uma história quase certamente apócrifa a respeito do Elvis, de que nos últimos anos de vida seu médico mantinha acordado injetando-lhe cafeína direto na veia. Quando eu vi isso, não pensei: nossa, que terrível. O que pensei foi: puxa, onde é que eu encontro esse médico? Passei muitos anos racionalizando. Tudo bem, não durmo o suficiente, mas compenso com café, com Coca-Cola zero e Red Bull. Mas a Roxane explicou o que eu estava fazendo de fato ao consumir essas coisas. Ao longo do dia, vai se acumulando no seu cérebro uma substância química chamada adenosina, e ela o avisa de que está sonolento. A cafeína bloqueia o receptor que capta o nível de adenosina. Eu associo isso a colocar um post-it em cima do seu marcador de nível de combustível. Não é que você esteja obtendo mais energia, simplesmente não está tendo ideia do quanto está desprovido dela. Quando a cafeína perde efeito, você constata que está cansado em dobro. Quanto menos você dorme, mais o mundo fica nebuloso em todos os sentidos, no seu foco imediato, na sua capacidade de pensar em profundidade, de fazer conexões e na sua memória. Charles me contou que mesmo que não mudasse mais nada em nossa sociedade, esse declínio na quantidade de sono
já seria por si suficiente para provar que nossa crise em focar e prestar atenção é real. É muito triste ver isso acontecer e não ser capaz de evitar, afirmou. É como estar presenciando o acidente. Todo especialista com que falei disse que essa transformação explica, em parte, o declínio da nossa atenção. A doutora Sandra Cody é uma das principais especialistas em transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH, na Europa. E quando fui entrevistá-la em Haia, ela me disse com franqueza: nossa sociedade ocidental é um pouco TDAH, porque estamos todos privados de sono. É algo muito disseminado e tem um sentido para nós. Portanto, estamos todos na maior pressa, somos impulsivos, ficamos facilmente irritados no trânsito. Vê-se isso em toda parte. É algo que tem sido estudado e provado em laboratório. Você acha que está pensando com clareza, mas não está. Você é muito menos claro do que poderia ser. Ela acrescentou que quando dormimos melhor, uma série de problemas diminuem, como distúrbios do humor, obesidade e problemas de concentração. O sono repara uma série de danos. Quando fiquei a par de tudo isso, levantei algumas questões óbvias. A primeira foi: por que nossa falta de sono compromete tanto nossa capacidade de focar? Surpreendentemente, esse é um tema de pesquisa relativamente novo. Roxane contou-me. Em 98, quando escolhi o tema do sono como foco da minha dissertação, não havia muita pesquisa sobre ele e sua função. Sabíamos o que era, afinal todos dormimos, e o sono ainda é um pouco misterioso. Você passa um terço da vida inconsciente, sem se envolver com o mundo. Era simplesmente um mistério. O sono dá a impressão de ser um desperdício de recursos. Charles ouvira, quando jovem, que não havia razão para estudar o sono por tratar-se de um processo passivo. Mas, na realidade, como aprendeu, o sono é um processo incrivelmente ativo. Quando você dorme, há todo tipo de atividade no seu cérebro e no seu corpo. E essas atividades são necessárias para que você seja capaz de funcionar e focar. Uma das coisas que acontecem é que no sono, o seu cérebro faz uma limpeza dos resíduos que se acumularam durante o dia. No sono de ondas lentas, seus canais de fluido cerebral espinhal abrem-se mais e removem restos metabólicos de seu cérebro, Roxane explicou-me. Toda noite, quando vai dormir, seu cérebro é enxaguado com um fluido aquoso. Esse fluido cérebro-espinhal lava seu cérebro e conduz proteínas tóxicas até o seu fígado para se livrar delas. Com os meus alunos da faculdade, chamo isso de cocô de células cerebrais. Se não consegue focar direito, talvez haja cocô de células cerebrais demais circulando em você. Isso explica por que, quando está cansado, tem uma espécie de sensação de ressaca. É que está literalmente entupido de toxinas. Esse tipo de lavagem cerebral positiva só acontece quando você está dormindo. O Dr. Mike Nandenberg, da Universidade de Rochester, disse a um entrevistador: o cérebro tem uma energia limitada à sua disposição e parece que precisa escolher entre dois tipos diferentes de estados funcionais: acordado e consciente ou dormindo e limpando. Pode-se pensar nisso como se houvesse uma festa na sua casa. Você pode entreter os convidados ou limpar a casa, mas não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Um cérebro que não tenha passado por esse processo necessário de limpeza fica mais congestionado e menos capaz de se concentrar. Alguns cientistas suspeitam que é por isso que as pessoas estão com déficit de sono correm maior risco a longo prazo de desenvolver demência. Quando você dorme, diz Roxane, você está se consertando. Outra coisa que acontece durante o sono é que seus níveis de energia são restaurados e restabelecidos. Charles contou-me que o córtex pré-frontal é a área de julgamento do cérebro e parece ser particularmente sensível à perda de sono. Você nota que mesmo com uma única noite sem sono, essa área do cérebro simplesmente não utiliza mais glicose, a principal fonte de energia cerebral. É como se ficasse totalmente gelada. Sem renovar suas fontes de energia, você não consegue pensar com clareza. Mas, para mim, o processo mais intrigante que ocorre quando dormimos é que sonhamos, e isto, segundo aprendi, também desempenha uma função importante. Em Montreal, entrevistei Tori Nielsen, professor de psiquiatria.
Ele costuma dizer às pessoas que tem o emprego dos sonhos e pede que adivinhem o que faz. Depois que arriscam vários palpites, piloto de Fórmula 1, degustador de chocolates, ele diz qual é. Ele dirige o laboratório de sonhos na Universidade de Montreal. Ele me contou que alguns cientistas da área acreditam que sonhar ajuda você de algum modo a se adaptar emocionalmente a eventos da vigília. Quando uma pessoa sonha, revisita momentos estressantes, mas sem que haja hormônios de estresse inundando seu sistema. Esses cientistas acreditam que, ao longo do tempo, isso facilita lidar com o estresse, o que por sua vez torna mais fácil focar. Tori enfatiza que parece haver alguma evidência que apoia essa teoria e também dados que a contradizem, e que precisamos, portanto, saber mais para ter certeza. Mas, se a teoria for correta, então temos um problema, porque como sociedade sonhamos cada vez menos. Os sonhos acontecem principalmente no estágio do sono conhecido como REM. Tori contou-me, os períodos mais longos e mais intensos de REM são os que ocorrem perto da 7ª ou 8ª hora do ciclo do sono. Portanto, se reduz seu sono a 5 ou 6 horas, há boas chances de que não esteja obtendo esses períodos longos e intensos de REM. Enquanto ele dizia isso, fiquei pensando, como é possível? Somos uma sociedade e cultura tão frenéticas que não temos nem mais tempo para sonhar? Conforme nos vemos ligados e incapazes de ter um bom sono, cada vez mais recorremos a drogas a fim de apagar, seja bebida alcoólica, seja melatonina ou zolpidem. Nos Estados Unidos, 9 milhões de pessoas, 4% dos adultos, usam comprimidos prescritos para dormir, e muito mais usam facilitadores do sono vendidos sem prescrição médica, como eu fiz por muitos anos. Mas Roxane disse-me com franqueza, se você induz o sono quimicamente, não tem o mesmo tipo de sono. Lembre-se, o sono é um processo ativo no qual seu cérebro e seu corpo fazem um monte de coisas. Muitas delas não acontecem ou então ocorrem bem menos quando o sono é regado a drogas ou bebida. Maneiras diferentes de induzir artificialmente o sono podem ter efeitos diferentes. Se alguém toma 5 mg de melatonina, que costuma ser a dose padrão vendida sem receita médica nos Estados Unidos, Roxane disse que a pessoa corre o risco de estourar seus receptores de melatonina e sem eles fica mais difícil dormir. Coisas mais pesadas provocam efeitos mais severos. Como o zolpidem e outros sedativos prescritos, ela adverte, o sono é um equilíbrio realmente importante de vários e vários neurotransmissores, e se você artificialmente dá uma turbinada em um deles, isso muda o equilíbrio desse sono. Você provavelmente terá menos sono REM e sonhará menos, portanto, perderá todos os benefícios que vêm desse estágio crucial. Talvez fique grogue o dia inteiro e é por isso que os comprimidos aumentam o seu risco de morte por várias causas. Tem-se uma maior probabilidade de ter um acidente de carro, por exemplo. Se já passou por alguma cirurgia e se recuperou, é como ao sair da anestesia, comentou Roxane. Você nunca diz, estou me sentindo muito revigorado. Se você arruma um jeito de apagar, é como se tomasse um anestésico leve. Seu corpo não descansa e nem consegue se limpar, revigorar e sonhar como precisa. Roxane comentou que existem alguns usos legítimos para os soníferos. Por exemplo, talvez seja sensato torná-los por um curto período depois que a pessoa sofre uma perda traumática, mas adverte que definitivamente não é a solução para a insônia e por isso os médicos preferem não receitá-los por longos períodos. Um sinal do quanto estamos disfuncionais em relação ao sono é que as pessoas que mais deveriam nos alertar a respeito desta crise, os médicos, estão na realidade sendo exigidos a se privar de sono para obter suas qualificações. Como parte de sua formação, os médicos precisam trabalhar em extenuantes turnos de 24 horas quando solicitados. Nos países de língua inglesa, apelidaram isso de bancário Jack Bauer, por causa da série de TV 24 horas, na qual Kiefer Sutherland não consegue dormir por estar à caça de terroristas. Isso coloca os pacientes em risco. Mas acabamos produzindo uma cultura na qual até mesmo as pessoas que deveriam conhecer melhor os efeitos da falta de sono criam um fetiche em cima do fato de ficarem sem dormir além do razoável, exatamente como fazemos todos nós. A segunda pergunta que me vi fazendo era, considerando que a privação do sono é tão prejudicial, e em certo nível todos sabemos disso, por que estamos dormindo menos? Por que abrimos mão de uma das nossas necessidades mais básicas? Há um grande debate científico a respeito disso e existem vários fatores que parecem atuar. Alguns serão vistos mais adiante neste livro. Um deles, surpreendentemente, é a nossa relação com a luz física. Charles fez alguns dos principais avanços nesse sentido.
Até o século XIX, a vida de quase todos os seres humanos era moldada basicamente pelo nascer e pôr do sol. Nossos ritmos naturais evoluíram para corresponder a isso. Obtemos um afluxo de energia quando está claro e nos sentimos sonolentos depois que escurece. Por quase toda a história humana, nossa capacidade de intervir nesse ciclo foi bem restrita. Podíamos acender fogueiras e só. Mas os humanos evoluíram para ser tão sensíveis a mudanças de luminosidade, diz Charles, quando as algas, quanto as algas e as baratas. Mas de repente, com a invenção da luz elétrica, ganhamos o poder de controlar a luz a qual ficamos expostos. E esse poder começou a bagunçar nossos ritmos internos. Eis um exemplo claro. Nós evoluímos para sermos capazes de obter um aporte de energia, um jorro de impulso de vigília, diz Charles, quando o sol começa a se pôr. Isso foi muito útil aos nossos ancestrais. Imagine-se acampando e que o sol começa a se pôr. Sentir esse jorro de vigília torna-se muito útil porque você consegue terminar de montar sua barraca antes que anoiteça. Do mesmo modo, nossos ancestrais obtinham esse frescor de jorro energético assim que a luz diminuía, a fim de poderem voltar em segurança para seu grupo e concluir as coisas que precisavam fazer naquele dia. Mas agora nós controlamos a luz. Decidimos quando é que o pôr do sol acontece. Portanto, se mantemos luzes brilhantes ligadas até a hora de dormir ou assistirmos TVs com fones de ouvido já na cama, ao desligar os aparelhos, disparamos acidentalmente um processo físico. Nossos corpos acham que essa repentina baixa na luz é a chegada do pôr do sol, e então liberam um jorro de energia fresca para ajudar-nos a voltar à nossa caverna. Agora, esse surto de impulso de vigília, em vez de acontecer às 15 ou 16 horas, antes que o sol se ponha às 18, está acontecendo às 22, 23 horas, meia-noite, diz Charles. Você tem o surto de energia de vigília na hora em que decide deitar. Acorda pela manhã e se sente como se fosse morrer. Você jura que no dia seguinte vai dormir mais, mas não se sente cansado na noite seguinte, porque assistiu mais TV ou ficou no laptop, lá na cama, e desencadeou o mesmo processo de novo. O surto é muito poderoso, portanto as pessoas pensam, estou ótimo, mas amanhã é um borrão no qual não tem mais lembranças. Charles acredita que, como disse a outra entrevistador, toda vez que acendemos uma luz, estamos inadvertidamente tomando uma droga que afeta como iremos dormir. Isso continua dia após dia. Trata-se de um grande fator que contribui para essa epidêmica deficiência de sono, porque estamos nos expondo à luz cada vez mais tarde, explicou. De fato, 90% dos norte-americanos olham para algum dispositivo eletrônico brilhante nos 60 minutos que antecedem a ida para a cama, desencadeando justamente esse processo. Estamos agora expostos a 10 vezes mais luz artificial do que há apenas 50 anos. Fiquei especulando se uma das razões pelas quais dormi tão melhor em Cabo Cod foi por ter voltado a algo mais próximo desse ritmo natural. Quando o sol se põe em Provincetown, a cidade fica mais escura e perto da minha casa de praia praticamente não havia luz artificial, nem sequer uma luminária de rua. Aquela névoa alaranjada de ar poluído que ilumina o céu em todos os lugares em que vivi não estava ali. Havia apenas a luz suave da luz das estrelas. Mas Charles disse que você só pode compreender de fato nossa crise de sono se levar em conta o contexto bem mais amplo. À primeira vista, o que estamos fazendo é loucura. Não privaríamos nossos filhos de nutrição, nem sequer em fazer isso. Por que então estamos privando-nos do sono? Mas parece que é um sentido sombrio quando examinamos a questão em um quadro mais amplo. Em uma sociedade dominada pelos valores do capitalismo consumista, o sono é um grande problema, ele comentou comigo. Se você está dormindo, não está gastando dinheiro, portanto, não está consumindo nada, não está produzindo nenhum produto. Ele explicou que durante a última recessão, em 2008, algumas pessoas diziam que a produção global havia caído em não sei quantos por cento, que o consumo estava em baixa. Mas se todo mundo fosse gastar uma hora a mais dormindo, como era no passado, deixando de passar tanto tempo na Amazon. Não estariam comprando coisas. Se voltássemos a dormir um número de horas saudável, se todo mundo fizesse o que fiz em Provincetown, Charles disse que haveria um terremoto em nosso sistema econômico, porque ele passou a depender de pessoas privadas de sono. As falhas de atenção são vistas apenas como um dano colateral.
como se fosse um mero custo de fazer negócios. Só entendi o quanto esse ponto é de fato relevante quando terminava de escrever esse livro. Tudo isso levanta a última grande questão sobre o sono. Como resolver essa crise? Há várias camadas para essa solução. A primeira é pessoal e individual. Como Charles explica, é preciso limitar radicalmente sua exposição à luz antes de dormir. Ele acredita que não se deve ter nenhuma luz artificial no quarto e que deve-se evitar a luz azulada das telas no mínimo por 2 horas antes de nos deitarmos. Outra coisa que os especialistas em sono me disseram é que também precisamos ter um relacionamento diferente com o celular. Roxane contou que para muitos de nós é como se fosse seu bebê, certo? Portanto, como pai e mãe novo, sua atitude é do tipo: preciso estar vigilante com essa coisa o tempo todo. Preciso prestar atenção. Não posso dormir tão profundamente. Ou então você é como um bombeiro que fica alerta para um possível chamado. Estamos constantemente um pouco tensos, pensando: será que aconteceu alguma coisa? Ela diz que devemos sempre carregar o celular à noite em outro aposento, onde não possamos vê-lo ou ouvi-lo. Depois, precisamos nos certificar de que o quarto está na temperatura certa. Tem que estar fresco, quase frio. Isso porque o corpo precisa esfriar seu núcleo para encaminhá-lo para o sono. E quanto mais difícil isso for, mais tempo vai exigir. Essas são dicas úteis e relativamente conhecidas, mas, como todos os especialistas com os quais falei reconhecem, não são suficientes para a maioria das pessoas. Vivemos em uma cultura que está continuamente amplificando nosso estresse e nossos estímulos. Você pode explicar tudo isso às pessoas, falar dos benefícios da saúde de uma boa e longa noite na cama, e elas concordarão, mas dirão: você já viu a lista de tudo que eu preciso fazer nas próximas 24 horas? E ainda quer que eu gaste 9 horas dormindo? Conforme vivendo as várias coisas que precisamos fazer para melhorar nosso foco, percebi que vivemos em um evidente paradoxo. Muitas dessas coisas são tão óbvias que são banais. Desacelerar, fazer uma coisa por vez e dormir mais. Mas mesmo sabendo que são todas verdadeiras, estamos na realidade indo na direção contrária, em direção a mais velocidade, mais alternâncias e menos sono. Vivemos em um hiato entre o que sabemos que devemos fazer e o que sentimos que podemos fazer. A questão-chave, então, é: o que está causando esse hiato? Por que não podemos fazer as coisas óbvias que melhorariam nossa atenção? Que forças estão nos impedindo? Passei grande parte do resto da minha jornada descobrindo as respostas. E assim chegamos ao final da força número 3, bastante interessante. Já tinha ouvido falar de várias dessas coisas mesmo, mas o negócio é praticar. Gostaram da leitura? Então compartilhe esse momento com alguém que também precisa recuperar o foco, ter essas informações, e até a próxima.